Esta é a nossa certeza, né, de que Cristo é a nossa garantia, porque não pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo. E é por isso que acreditamos no impossível, acreditamos no sobrenatural, porque se pregássemos a nós mesmos, certamente estaríamos acuados em nossas pregações, em nossas ações. Nosso estilo de vida seria um estilo de vida acuado, mas não é. Nosso estilo de vida é intrépido, é ousado na palavra de Deus, porque ela nos garante que temos um poder. E se a palavra diz que eu tenho esse poder, então, seria coerente da minha parte me comportar desta maneira, porque eu sou um dos que confessam que creio em Deus. Eu sou um dos que confesso que tenho fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua obra redentora. Então não seria nada coerente da minha parte me comportar contrário àquilo que a palavra diz. Ele disse: eis que vos tenho dado autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e assim como em todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos causará dano algum. Com uma garantia dessa, então eu percorro o mundo inteiro confiando nesta graça e oferecendo às pessoas a oportunidade de crer e ver que Jesus é real, que Ele é verdadeiro. Aleluia, bendito é o Senhor. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos 11, versículo 20, aonde eu quero ministrar a palavra de Deus. Marcos 11, a partir do versículo 20, é onde vamos estar aí ministrando a palavra de Cristo. Queria lembrar você também que estamos aí no Instagram, estamos ao vivo na live, no Instagram. Você pode estar nos acompanhando aí, Pastor Márcio dos Santos 81, lá no Instagram. E você vai estar aí assistindo também esta palavra abençoada, esta palavra poderosa. Entre lá no Instagram e coloque lá Pastor Márcio dos Santos 81. E vamos, que o tempo corre. 14 horas, 15 horas, 14 minutos em Manaus, a capital do Amazonas. É o programa Virtude do Espírito, abençoando você nesta linda tarde. Estamos aí pelo Instagram, Pastor Márcio dos Santos 81. Vá lá, vá lá no Instagram e nos siga lá e assista aí essa transmissão abençoada. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus, ele não era uma boa nova para ele, isso não era algo que ele não sabia, não. Mas Jesus, agora ele nos leva a uma nova visão. Ele disse, observou-lhe, versículo 22 do capítulo 11 de Marcos, observou-lhe Jesus, Tende fé em Deus. Olha aí, olha o que a palavra de Deus diz aí para nós, e é aqui que nós devemos focar, Observou-lhe Jesus, tende fé em Deus. Aqui começa a nossa vida cristã, aqui começa a caminhada para o sucesso. É aqui que você vence a depressão, a enfermidade, a miséria. Todos os ataques e as mazelas de Satanás caem diante desta afirmação. Tende fé em Deus. Se nós formos capazes de produzir isso, a palavra de Deus se tornará realidade para nós. Nós vamos olhar a palavra de uma perspectiva de poder, com uma expectativa do sobrenatural. Acontece que nós temos outra coisa, a maioria de nós, não todos,
Mas a maioria de nós temos outra manifestação que não é fé em Deus. Temos uma fé natural, uma fé racional, uma fé baseada nos sintomas, né? A ciência chama isso de assentimento, né? Assentimento. As experiências, é o fruto das experiências, fruto do visível, dos meus sentidos. Você está entendendo? Uma convicção que é produzida pelo aquilo que toco, que vejo, que compreendo dentro do âmbito racional. Isso se chama assentimento. E é isso que pensamos que é fé. Se nós vermos, acreditamos que Deus é vivo, que Ele é o que cura hoje, né? É que as pessoas às vezes não compreendem isso. Elas não compreendem e acham que às vezes somos grosseiros quando tentamos levar elas à fé. Quando tentamos conduzi-las a esse ambiente elevado, aonde a palavra e Deus será real para ela. É isso. Uma vez que você crê que a circunstância está realizada, você não fica com ações repetitivas tentando realizar novamente. Jesus amaldiçoou esta figueira uma vez. E Jesus ignorou aquela figueira, porque ele sabia que aquela figueira não existia mais. Ele sabia disso. Ele sabia o quanto a sua palavra tinha autoridade. Ele conhecia o Pai. E ele sabia que o Pai estava com ele. Ele sabia que o Pai dava testemunho dele. Ele sabia que o seu nome estava no céu. Ele sabia que ele era o enviado de Deus, entende isso? Ele sabia que a sua ação na terra tinha um grande valor e importância no céu. Por isso ele ignorou. E o Pedro, quando viu aquela figueira seca, ele tentou informar Jesus: mestre, a tua palavra se cumpriu. Presta atenção. E ele disse: tende fé em Deus. E a mesma coisa vai acontecer com vocês, é isso. É isso que ele quer dizer. Se nós tivermos fé em Deus, a nossa palavra será como a palavra de um rei. Será como a palavra de um juiz. Será como uma palavra de uma autoridade, o que verdadeiramente fomos constituídos, a autoridade de Deus. Só que a nossa autoridade não está num distintivo. A nossa autoridade não está numa farda específica. A nossa autoridade não está porque temos uma arma na cintura. Andamos num automóvel caracterizado de autoridade. Não. Porque a nossa autoridade é contra o pior exército que existe. A nossa autoridade é contra o exército espiritual. Você está entendendo? A nossa autoridade é divina. Depende do que acreditamos, do que escolhemos acreditar, daquilo que Deus estabeleceu para nós e decidimos acreditar. É isso. Esta é a autoridade. Um guarda de trânsito, ele tem uma autoridade invertida nele quando ele está com aquela farda. Você entende isso? Quando ele está com aquela farda, aquele apito, aquela caderneta e a caneta na mão, ele tem uma autoridade. Ele não tem a força para parar, uma força física bruta, para parar uma carreta, para parar um automóvel, não. Mas ele sabe na consciência dele que ele é uma autoridade. E um simples apito, e ele estender a mão aberta para o automóvel, aquele motorista vai parar. Porque aquele motorista, por mais que seja também um fora da lei, ele sabe que ele tem que parar. Ele sabe que ele tem que se submeter àquela autoridade. Assim também é a nossa autoridade no que diz respeito ao inferno. O inferno é ciente de que somos autoridades constituídas por Deus, mas nós temos feito pouco caso dessas verdades de Deus para nós. Você entende isso? Pouco caso. Nós temos compreendido pouco a respeito disso.
E é por isso que temos sido jogados para cá e para lá, por todo o vento de Satanás, das suas investidas sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre o nosso corpo, a nossa saúde, os nossos negócios, o nosso bem-estar nesta vida. A nossa paz tem sido roubada, a saúde das pessoas tem sido roubada. Você está entendendo? As famílias têm sido destruídas porque não estão ensinando ao povo a respeito da autoridade que eles têm. A igreja não é consciente do que é dela. Você está entendendo? É isso. A igreja não está atuando como alguém de autoridade nesta terra. Então, os fora da lei espiritual estão fazendo o que querem. É isso. E era isso que Jesus estava enfatizando aqui. Versículo 23, ele diz: e com toda certeza eu vos asseguro. Olha o primeiro passo aí. O primeiro passo é a garantia, a fidelidade dele. Ele disse com toda certeza, baseada no que ele conhecia. O João disse: o enviado de Deus fala as palavras de Deus. O João disse: eu sou terreno e ele é do céu. Quem é do céu fala do que viu e ouviu lá. O terreno fala das coisas da terra. Jesus estava dizendo, e com toda certeza, não baseado em um conhecimento secular, não baseado em um entendimento humano desta terra. Ele estava dando uma certeza baseada do que ele viu no céu, do que ele conhecia, do que ele recebeu da parte de Deus. É isso. Você entende isso? Então, olha aí a palavra de Deus. E com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa... O primeiro passo é a garantia baseada no que ele conhecia no céu. O segundo passo, ele diz: qualquer pessoa está habilitada. Você está entendendo? Qualquer pessoa. Ele está falando do uso da autoridade. Isso aqui ele está falando do combate. Isso aqui ele está falando das minhas armas, baseada na fé. E se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Presta atenção. Qualquer pessoa se levanta, e se qualquer pessoa ordenar, o que vai fazer o mal sair, o que vai fazer a enfermidade cair, não é somente a fé. A fé é uma convicção. Mas apenas ter convicção não vai trazer o que você quer. Você precisa ter uma atitude, uma ação. Você está entendendo? Uma ação que é determinada pela confiança que você dá aquilo que Deus fala. É isso. Você confia no que Deus fala, isso é fé. Até aí nada acontecerá. Mas uma vez que você confia no que Deus fala e você se move no que Deus falou, correspondendo à palavra de Deus, então você vai ver o mal cair. O filósofo disse: a fé remove montanhas. Só a fé não remove montanhas. Agora, a atitude decorrente da fé remove montanhas. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta tarde? Que você precisa agir, que você precisa se mover, que você precisa concretizar a palavra na sua vida. Só vamos ver o poder sobrenatural de Deus, o poder curador, libertador, transformador, se nós agirmos na palavra de Deus. Nós estamos esperando ver o poder de Deus pela sua soberania. Não. Preste atenção no que eu vou dizer para você, meu querido. Deus teve um sonho. Deus teve um sonho, um projeto, um objetivo. E qual era esse sonho? Eu quero usar o homem na terra. Eu quero que o homem use o meu poder. Eu quero dividir a minha natureza com esse homem. Eu quero colocar a minha santidade nesse homem. Eu quero colocar o meu espírito nesse homem. Esse foi o sonho de Deus.
E ele disse: o que é que eu preciso fazer? Porque esse homem é pecador, está separado de mim. E ele disse: já sei. Eu vou elaborar uma obra de redenção. Eu vou concluir esta obra de redenção. E quando eu concluir esta obra de redenção, o homem estará capacitado para me representar na terra. O homem será uma autoridade do meu reino. O homem será uma autoridade do céu na terra, transformando a terra de acordo com a minha vontade. Então Deus, ele enviou Jesus Cristo. Ele concluiu esse projeto, essa capacidade para nós sermos instrumento dele em Jesus Cristo. A obra completa de Cristo, desde o nascimento até a ascensão ao Santo dos Santos. Vou até mais, desde o nascimento até ele se sentar à direita dele. E agora a obra estava completa de redenção. O homem está capacitado. Aqueles que estão na fé em Cristo estão capacitados para representar Deus nessa terra. Mas aí nós pensamos que toda esta obra de redenção é só para nós acreditarmos nela e esperar 10, 20, 30, 50, 100 anos para ir morar no céu. É assim que a igreja imagina a obra redentora de Jesus Cristo. Que eles aceitam a Jesus e podem ficar seduzidos, desocupados com tudo, até o dia em que Jesus virá buscar sua igreja. Então, vamos morar no céu. Não, não é isso. Deus nos salva para nós sermos conscientes desta obra e representarmos Ele nesta terra e mudarmos a terra. Deus não quer que você fique pensando no céu. Deus quer que você comece a mudar as circunstâncias da sua comunidade, as circunstâncias da sua família, as circunstâncias da sua igreja. Deus quer que você se levante como uma autoridade que você é. Você entende isso? Deus quer que você olhe para esta obra completa em Jesus Cristo e compreenda que você tem a capacidade para manifestar Ele na terra. Foi isso que ele disse: tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te e lança-te no mar. Se a pessoa ordenar é a pessoa se mover. É a pessoa falar contra o mal, falar contra a enfermidade. A enfermidade é em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai do meu corpo. Espírito contencioso, sai do meu esposo, sai da minha esposa, sai do meu casamento. Espírito de desordem, personalidade rebelde, sai da minha filha, sai do meu filho, em nome de Jesus Cristo. Personalidade de miséria, personalidade de amarração, de barreira, vai embora da minha casa. Você entende isso? Quando estivermos agindo assim, estaremos correspondendo à autoridade que nós temos. Esta atitude é o resultado do que ele disse em Lucas 10:19. Eis que vos tenho dado poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos causará dano algum. Ele está nos dando uma garantia de que o poder que nós temos é maior do que o poder do inimigo. Porque você vê a palavra poder nesse versículo 2 vezes. Eis que vos tenho dado poder. Isso se refere a mim e a você. Para pisar sobre todo o poder do inimigo, se refere a Satanás e seus demônios. A primeira afirmação diz que o meu poder é superior ao poder de Satanás. Satanás tem algum poder ainda? O poder da mentira, do engano. É esse o poder de Satanás. O poder da sedução. Você está entendendo? Da corrupção. Porque é isso que ele é. Aquele que corrompe os sentidos. Aquele que corrompe a mente. Aquele que engana. Aquele que mente. Aquele que rouba. Esse é o poder do diabo. Você entende isso? O nosso poder é superior. É superior. É momento de pararmos de brincar de culto. Pararmos de brincar de igreja. Você está entendendo? E começarmos a exercer de fato. Começarmos a encarar a realidade do diabo
começar a dificultar as coisas para ele, e ele vai fugir, e nós vamos começar a transformar as comunidades, as vidas, as famílias. Aqueles que se chegam a nós certamente se tornarão também um carvalho de justiça e produzirão seus frutos. Você entende isso? Mas as pessoas querem, a maioria querem se manter na incredulidade. Não entendem que são agentes de autoridade. É por isso que eu não aceito quando a pessoa fica pedindo de mim oração pela mesma coisa, porque ela está fora do meu ângulo de visão, da visão que a Bíblia me outorga, porque a visão não é própria, não é. Você está entendendo? Ou ela leva a sério o que eu estou fazendo com ela, ou então é melhor nem requerer isso. Você entende isso? A minha igreja sabe disso. E é por isso que na minha igreja não existe um enfermo sequer. Não existe. Essas pessoas chegaram enfermas. Essas pessoas chegaram desenganadas, cancerosas, oprimidas, depressivas, cheias de dores, nódulos. Mas são pessoas hoje que estão reinando. São pessoas hoje que estão aprendendo de fato a exercer a sua autoridade. São pessoas que transformaram a sua casa, aonde já não aceitam mais o diabo colocar o dedo. Você entende isso? Eu sei que eu sou incompreendido por muitos, mas eu não me importo com isso. Porque aqueles que são da fé certamente se permitirão ser confrontados por estas verdades. E elas julgarão, elas vão ponderar a maneira delas de viver com aquilo que nós estamos apresentando a elas. E elas vão ver o que vai trazer resultado. Jesus, uma vez chegaram para ele e disseram: Senhor, João nos enviou. E ele mandou perguntar se é tu mesmo aquele que deveria vir, ou se nós devemos esperar outro. O João, no momento da luta, da dificuldade, no momento da aflição, no momento da solidão de uma cadeia, ele ainda enfraqueceu na fé. Porque foi ele que apresentou Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que viu o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. Você entende isso? Foi ele que afirmou isso. E agora, dentro de uma prisão, ele mandou seus discípulos perguntarem: Senhor, é tu que o que deveria vir ou deveremos esperar outro? Por quê? Porque ele não recebeu a visita de Jesus. Porque ele estava com uma expectativa errada do Filho de Deus. Você está entendendo? Naquele momento ele achava que Jesus ia lá fazer uma visita. Mas Jesus tinha o seu propósito para viver. E Jesus, quando os mensageiros de João chegaram a ele, Jesus não respondeu palavra alguma naquele momento. E a Bíblia diz que ele curou os cegos, os paralíticos andaram. Ele purificou os leprosos e pregou as boas novas ao pobre. E ele olhou para os discípulos de João e disse: agora vai e diga para João o que viram e ouviram aqui. Jesus estava dizendo: diga para João, porque ele é conhecedor da palavra de Deus, a palavra de meu Pai, para ele tirar suas próprias conclusões se o que eu estou fazendo é coerente com a palavra ou não é. Você está entendendo? É isso que temos que rever em nossas vidas. Será que aquilo que estamos recebendo como alimento verdadeiramente tem produzido frutos de poder? Frutos de Deus? Será que tem desfeito as obras de Satanás? É momento de nos auto-questionar. É momento de pararmos de questionar os outros e começarmos a olhar para nós mesmos. Será que a plenitude de Deus está na minha vida? Será que eu não estou vivendo há 10 a 20 anos à base de remédio? Será que eu não estou oprimido com esse síndrome do pânico há mais de 10 anos? E estou criticando homens de Deus que se levantam com uma unção de libertação para minha própria vida, e eu criticando porque nasci e me criei em uma religião, porque meus pais e meus avós me outorgaram uma religião. É momento de nos levantarmos
É momento de julgarmos a palavra de Deus em nossas vidas. É momento de pegarmos a palavra e concretizarmos para ver o resultado dela. Porque uma vez que você abre a Bíblia e concretiza essa palavra em você, coloca em prática de fato, você vai ver se ela é poderosa ou não. Você entende isso? Quando você implica a verdade. Jesus disse isso, e com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Aqui está a minha base, para mim não ficar orando muitas vezes pelo mesmo mal, porque eu creio que se realizará o que eu peço. Eu creio que meu Deus me ouviu. Você está entendendo? A pessoa volta para mim, comigo de novo, para pedir pelo mesmo mal, porque ela ainda não conseguiu viver essa fé. E eu digo, não, minha querida, pode ficar firme no que eu falei, porque vai se cumprir. Se ela começar a considerar a minha fé, certamente ela verá o resultado. Porque eu me recuso a agir novamente, porque para mim está solucionado. Eu tenho certeza que meu Deus me ouviu. Quando nós tivermos essa certeza de que o único ato é correspondido por Deus, vamos estar vivendo a fé valiosa. O diabo não será palho para nós. Não será. Palavra do Senhor.